Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem uma palavra especial para você nessa noite. Uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Mas é preciso que você continue ligado. Continue com esse espírito, com esse coração desejoso, com esse coração sedento por mais de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 2. O Evangelho de João, capítulo 2, um texto muito conhecido e que traz grandes princípios para nós. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse Jesus: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, é um texto bem conhecido, e eu gostaria de refletir com vocês sobre o contexto desse milagre. Esse é o primeiro milagre realizado por Jesus, é o primeiro milagre ali que inicia o seu ministério. E esse milagre acontece justamente num casamento. Aqui nós vemos que Deus ele tem um propósito especial com a família. E Jesus então, ele é convidado para esse casamento junto com os seus discípulos. O que nós precisamos entender e para a gente compreender a importância desse milagre, é que naquela época as festas de casamento elas duravam aproximadamente uma semana. E era de total responsabilidade dos noivos manter essa festa continuando. Ou seja, se acabassem os alimentos, se acabassem as comidas, as bebidas, isso era como desonra para os convidados, era uma falta de respeito. Então o fato aqui não é somente a escassez do alimento, o fato aqui é a dignidade de uma família. O que está em jogo aqui não é simplesmente a falta do vinho, o que está em jogo aqui seria o futuro daquela família. E Jesus ele está nesse momento participando desse casamento, está ali, na hora certa, no lugar certo, porque ele tinha um propósito para aquela família. E é interessante como João ele trata os milagres de Jesus. João ele trata como sinais, ele não diz milagre no Evangelho, ele diz sinais. Esse foi o primeiro sinal. Por que sinais? Se nós pensarmos, por exemplo, numa placa de trânsito, uma placa que indica uma cidade, você vai ver lá, São Paulo, 330 quilômetros. Você estar vendo a placa não significa que você está vendo a cidade de São Paulo. Mas aquela placa, ela sinaliza para uma cidade. Ela aponta para uma cidade. Os milagres de Jesus, eles tinham essa finalidade. O milagre não era para ser fim em si mesmo. O propósito do milagre não era simplesmente ali fazer algo sobrenatural, mas era apontar para a pessoa de Jesus. E é importante nós entendermos isso, porque Maria
ela chega, e todos os milagres de Jesus, ele vem a partir de uma necessidade. Isso também é um fato importante, porque Maria, ela chega e ela fala: eles não têm mais vinho. E eu vejo que esse vinho, ele simboliza ali a questão do contentamento, da alegria, da felicidade. E aqui eu já trago uma aplicação para os nossos dias, irmãos, porque todos nós, em maior ou menor grau, nós, em determinado momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, nós entendemos que o nosso vinho acabou. Nós entendemos que a alegria de repente se foi. Nós identificamos em nós áreas que não rompem, áreas que não vão além, que estão nos estagnando, que estão nos parando no processo. Mas eu quero te dizer que Jesus, o mesmo Jesus que operou esse milagre, que transformou água em vinho naquele casamento, ele tem poder para transformar a sua vida, ele tem poder para transformar a sua história, ele tem poder para transformar a sua situação. Hebreus 13:8 vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe o que significa? Que este é o dia, este é a hora e este é o lugar de você experimentar uma transformação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E esse texto, ele nos traz então 3 atitudes. Meditando nesse texto, nós podemos encontrar 3 atitudes que nos levam e nos apontam para uma vida de transformação. A primeira que eu vejo está no versículo 2, que diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler. O versículo 2 diz assim: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Veja, a primeira atitude transformadora que eu vejo nessa história é de que nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Isso parece ser simples, parece: Rodrigo, mas já ouvi isso, eu sei que eu tenho que convidar, eu sei que eu tenho que aceitar Jesus. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas das vezes nós confundimos convidar e chamar às pressas. Existe uma diferença muito grande entre eu convidar uma pessoa para estar comigo e eu chamar uma pessoa às pressas para me ajudar a resolver um problema. Nós sempre, ou a maioria das vezes, nós focamos naquilo que traz benefício próprio. Nós focamos nos nossos próprios interesses. E eu ouso até dizer que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos baseado naquilo que o outro pode me dar, com base no que o outro pode me oferecer. E se nós fazemos isso com o nosso irmão, nós também fazemos com Deus. Por isso eu gostaria que você refletisse que o Senhor, Ele não quer simplesmente ser um bombeiro na sua vida. Sabe o bombeiro que a gente chama quando está pegando fogo? Eu tenho certeza que ninguém nunca falou assim: vou convidar um bombeiro para vir almoçar em casa, vou convidar um bombeiro para o churrasco, a não ser que a churrasqueira pegou fogo também. Normalmente chamamos o bombeiro quando já está pegando fogo, quando não tem outra solução. Jesus, Deus, Ele não é nosso bombeiro. Ele sim, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele traz proteção, salvação, Ele nos protege do mundo, nos protege do mal. Mas o que Deus quer comigo e com você, desde o início, desde lá do Jardim do Éden, é ter um relacionamento comigo e com você. Ele quer ser convidado para fazer parte da sua vida. Ele não quer convidado para resolver somente o seu problema. Ele quer ser convidado para viver diariamente com você. Apocalipse 3:20 é um versículo que eu gosto muito, que me marcou, porque desde pequeno, nas minhas épocas de escola bíblica dominical, quando eu era obrigado a decorar um versículo, quase sempre eu falava esse. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Sabe o que eu vejo nesse finalzinho? Reciprocidade. Não é somente de Deus para mim,
é de mim para Deus. O relacionamento, ele tem que partir das duas partes. Uma parte só não faz relacionamento. Então convide o Senhor para morar na sua vida, para habitar na sua vida, em nome de Jesus. Tem uma frase, irmãos, que diz assim: qualquer lugar é comum, até que Jesus passe por ele. Eu vi essa frase essa semana e eu até dei um print no celular, porque essa frase me marcou. Qualquer lugar é comum, até que Jesus passe por ele. E eu quero te dizer uma coisa: você é um lugar de habitação. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Isso é Jesus. Mas se nós formos ver lá no início em Gênesis 4:7, Deus está tendo uma conversa com Caim, e ele fala assim para Caim: Caim, o mal jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Aos nossos olhos isso não é visível, mas existe uma batalha espiritual diária entre o bem e o mal. Jesus, ele está batendo na sua porta. O mal também está na porta. Quem você vai convidar? Quem vai ser o seu convidado? É importante refletirmos isso, irmãos. Porque Jesus, ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Todo lugar é comum até que Jesus passe por ele. Você é habitação. Não seja habitação do mal. Não seja habitação do pecado, mas seja habitação de Jesus. Abra o seu coração. Essa noite você tem a oportunidade de romper. Essa noite você tem a oportunidade de deixar de ser natural, de deixar de ser um lugar natural, para ser um lugar sobrenatural. Você tem a oportunidade de transcender. Sabe o que é transcender? É você ir além. É você ir além do limite. O Senhor, ele quer fazer isso na sua vida. Mas só tem uma maneira disso acontecer: é convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Amém? E aí nós aprendemos o segundo ponto, que está no versículo 3, que vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Essa é a segunda atitude transformadora que eu vejo. Maria, ela recorre à pessoa certa. A segunda atitude é entregar as suas dificuldades nas mãos da pessoa certa. Eu imagino que uma festa de casamento, né, ontem foi sábado normalmente é dia de casamento, né, então vocês sabem como é, aquela bagunça, aquela correria, e o pessoal vai, e é interessante que Maria percebe que acabou o vinho. Das duas, uma: ou Maria estava organizando a festa, ou Maria gostava muito de vinho, né? E eu imagino que ela estava organizando a festa. E ela então vai até Jesus. Veja que Maria, ela não vai conversar com quem não pode ajudar. Ela não recorre a quem não pode resolver o problema dela. E eu meditando nesse texto hoje à tarde, me veio na mente a história daquela mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela já há 12 anos passa por um problema de hemorragia, e a Bíblia, ela é detalhista em falar que essa mulher gastou todos os seus bens, ela usou todos os seus recursos, e ela tentou tudo quanto é tipo de ajuda, e nada resolveu o problema dela. Pelo contrário, a Bíblia fala, ficou pior. E essa mulher então, ela vê no meio da multidão a esperança. Ela vê ali que se ela conseguisse atravessar a multidão, se ela conseguisse chegar até as vestes de Jesus, ela seria curada. Essa mulher entendeu que não há lugar melhor para buscar ajuda, não há lugar melhor para pedir socorro do que na presença de Jesus. Então que nós possamos ter essa visão de buscar na pessoa certa. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Essa mulher do fluxo de sangue, ela teve coragem.
E eu digo coragem, irmãos, porque às vezes o nosso problema, aquilo que a gente está passando, é consequência do nosso pecado. Às vezes o que estamos vivendo é em função do nosso pecado. E Maria, ela tem uma atitude de ir abertamente e falar: eles não têm vinho. Maria não enrolou, Maria não chegou e falou: olha, Senhor, fizeram a conta errada, compraram menos vinho, o barril acho que estava furado. Não, ela chegou em Jesus e falou: eles não têm vinho. É isso que temos que fazer. O problema é que com algumas situações das nossas vidas, como nós agimos? Algumas coisas nós contamos completamente, algumas coisas nós contamos pela metade, e outras coisas nós não contamos. Por quê? Estamos preocupados com a nossa própria imagem. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar. Com o que as pessoas... Meu Deus, mas eu não posso, eu sou genro do pastor. Deus me livre de contar um negócio desse. Nós temos essa preocupação. E aqui nós vemos Maria sendo totalmente aberta. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que nós temos um compromisso maior com a nossa vaidade do que com a nossa própria liberdade. Eu digo isso porque, por vaidade, a gente prefere viver uma vida aprisionado, prisioneiro dos nossos erros, prisioneiro dos nossos problemas, porque não temos a coragem de chegar perto de Deus, aos pés de Jesus, e falar: Senhor, está aqui. Eu sou essa sujeira, eu sou essa podridão, esse sou eu. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é um exercício que precisamos praticar. Ir até Jesus, entregar aos pés dele quem realmente somos. O que limita, irmãos, se vamos ou não ser curados, é o quanto nós estamos dispostos a revelar quem somos. Tem uma frase de um pensador que diz assim: achamos que temos que mudar. Presta atenção nessa frase. Achamos que temos que mudar, crescer e sermos bons para sermos amados por Deus. Mas em vez disso, somos amados e recebemos a graça de Deus para que possamos então mudar, crescer e sermos bons. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos querendo provar para Deus que nós somos merecedores de alguma coisa. E nós nunca conseguiremos isso. Eu jamais serei merecedor de qualquer coisa que Deus me dá. Nós vivemos pela graça. E essa graça, ela me alcança, ela te alcança. E essa graça permite que você se achegue até Deus. E fala: Senhor, eu reconheço que estou errado. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que não sou nada de Ti. Eu reconheço que eu preciso te convidar para a minha vida. Eu reconheço que eu preciso de uma transformação. É através da graça, irmãos. Então não tente provar para você, não tente provar para os outros, porque isso nós nunca conseguiremos. Aprenda a reconhecer que você é fruto da graça de Deus, que a sua vida é fruto da graça de Deus, que o seu trabalho, que a sua profissão, que o seu casamento, tudo que você tem, tudo que você é fruto da graça e do amor de Deus na sua vida. Escolha essa graça, e eu tenho certeza que você, alcançando essa graça, você buscando essa graça, você escolhendo acessar essa graça, você experimentará uma transformação divina na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E temos um terceiro ponto, irmãos, que está no versículo 5, do versículo 5 ao versículo 8. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse Jesus: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O terceiro ponto que identificamos aqui, a terceira atitude transformadora, é a obediência na palavra de Deus. Nós devemos obedecer essa palavra. Milagres acontecem, irmão, quando nós escolhemos obedecer. Milagres acontecem quando nós decidimos obedecer
a palavra de Deus. E aqui existe algo interessante nessa cena, porque Jesus, né, com o poder dele, poderia ter estalado o dedo e feito a água aparecer. O vinho, feito o vinho aparecer. Jesus poderia ter feito um milagre mais instantâneo. Mas eu vejo aqui que, até mesmo nos milagres, existe uma parcela de participação nossa com relação ao que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vejo aqui que o Senhor, Ele está falando para aqueles homens: olha, o sobrenatural eu vou fazer, mas o natural eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês encham os potes. Isso é possível para vocês. O impossível eu faço. E o mais doido de tudo é que, se nós pararmos para estudar esse contexto, essas talhas que Jesus pede para encher, a água dessas talhas não era para ser consumida, era usada para purificação. Sabe o que é isso? Eles usavam para lavar as mãos. E Jesus ele pede para esses homens encher essas talhas. Então esses homens, sem entender, porque isso não tinha nada a ver com vinho, sem entender, eles obedecem. E não só isso, mas eles fazem com alegria, eles fazem com vontade, porque a Bíblia fala que eles encheram até a borda. Sabe, eu vejo que algumas coisas Deus pede para nós fazemos pela metade, nós fazemos empurrando com a barriga. E aqui a gente vê que esses servos, eles estavam dispostos a presenciar o milagre. Eles enchem até a borda. Se Deus te chamou para amar, ame plenamente. Se Deus te chamou para servir, sirva plenamente. Se Deus te chamou para ir no mundo pregar, para pregar para o seu vizinho, faça isso com alegria, com contentamento. É através dessas atitudes que nós vamos experimentar o milagre de Deus nas nossas vidas. E esses homens então, eles vão lá e enchem essas talhas. E aí Jesus fala: agora pega essa água e leve essa água e leve até o encarregado da festa. E nesse momento, a água é transformada. E aquele encarregado, ele chama o noivo e ele o elogia. Fala: cara, o que é isso? Sempre eu vejo que o melhor vinho é servido primeiro e depois serve um vinho ruim, mas você guardou o melhor para o final. E esses serviçais, por obedecerem, mesmo sem entender a princípio qual era o propósito, a vontade de Deus, eles presenciaram, são testemunhas oculares do primeiro milagre de Jesus. Nós vemos esse padrão, por exemplo, com Abraão. O Senhor fala para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque, o filho da promessa, vai com ele até o monte e sacrifica ele para mim. Abraão não entendeu nada, mas obedeceu. Nós vemos com Abraão, quando o Senhor fala para ele: Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual terra, Senhor? A que eu te mostrarei. Mas qual terra que é, Senhor? A que eu te mostrarei. Abraão não entendeu nada, mas ele foi, ele obedeceu. Nós vemos isso na vida de Naamã. Quando Naamã vai até Eliseu, e Eliseu dá uma ordem para ele, uma orientação. Eliseu era um profeta de Deus, e ele dá uma orientação, fala: mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã até dá uma balançada, fala: mas tem tantos rios bons, por que logo o Jordão? Mas ele obedece, e ele presencia o milagre. Nós vemos isso na pesca maravilhosa, quando Pedro passa uma noite inteira tentando pescar, com toda a sua experiência, e ele não consegue pegar nada. Então, na hora que ele chega perto da praia, Jesus sobe no barco e fala: joga aqui. Ele fala: Senhor, mas não é possível, eu tentei a noite inteira, mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar. E Pedro presencia um milagre. Pedro presencia ali e identifica e reconhece que há poder nas palavras de Jesus. Então, meus irmãos, se Deus está pedindo alguma coisa para você, e aqui eu já queria trazer algo reflexível: o que o Espírito Santo tem pedido para você? O que o Espírito Santo tem te incomodado nesses dias, talvez nesses meses,
nesses últimos anos, sei lá quanto tempo você está lutando contra isso. Gostaria que você tivesse uma atitude de fé assim como esses homens, que você realmente escutasse a voz do Espírito, porque se Ele está te direcionando, existe um milagre à frente. Se Ele está te direcionando por esse caminho, existe uma orientação de Deus. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Às vezes nós não entendemos como funciona, né, os pensamentos do Senhor. E em Isaías 55, vou abrir aqui. Isaías 55 vai dizer assim, 55 versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não dá para entender como Deus pensa, não cabe na nossa cabeça o que Deus pensa, mas de uma coisa você pode ter certeza, Ele quer o melhor para você. E nós podemos ver isso em Jeremias, no livro seguinte, aí, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, 11, vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha o que Deus pensa sobre mim, sobre você. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na versão NVI diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu posso ouvir um glória a Deus? O nosso Senhor, Ele cuida de nós. O nosso Senhor, Ele tem o melhor para nós. O nosso Senhor, Ele tem um plano e um futuro para você, em nome de Jesus. Então eu gostaria que você realmente refletisse sobre isso. Por gentileza, fique de pé, para parecer que está acabando. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Existe algo que Deus tem te pedido, que o Espírito Santo tem te pedido, que tem te incomodado, mas você ainda não teve coragem? Você não teve coragem de obedecer, você não teve coragem de aceitar isso como uma direção de Deus na sua vida? Reflita sobre isso, nós vamos ter um período de oração. Se eu pudesse, irmãos, resumir esse sermão com 3 palavras, as 3 palavras seriam: reconhecer, arrepender-se e obedecer. Reconhecer que eu preciso ter Jesus como um convidado principal da minha vida. Arrepender-se e entregar aos pés do Senhor todos os meus erros, todas as minhas falhas, sabendo que Ele é a pessoa certa. É só Ele que pode transformar a minha história. E obedecer, independente se ainda eu não entendo o que o Senhor quer fazer, independente se até agora eu não entendo o projeto de Deus. Obediência. No domingo passado, o pastor Laércio, durante a pregação, ele disse que nós ainda somos obras inacabadas. Ainda. Nós estamos num processo. E o Espírito Santo, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Por isso eu gostaria de deixar 2 versículos bem rapidamente com vocês, que diz assim, Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios 3,18, que vai dizer assim: e todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória. O Senhor tem um propósito na sua vida, meu irmão. O Senhor tem um propósito de transformação. O sobrenatural Ele quer realizar na sua vida, mas Ele precisa que você coloque no coração, grave no coração essas 3 atitudes: reconhecer e convidar Cristo, arrepender-se e entregar os seus erros, as suas falhas aos pés do Senhor, e obedecê-lo. É isso que Ele te pede.